Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, também o teu like. Não esquece não, o teu like nem da tua inscrição, dê essa moral aí pro canal. Somos quase 128 mil inscritos aqui no canal, falando de Vasco todos os dias, beleza? Gente, antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Olha, a Betfair lançou mais uma super promoção para o jogo do Vasco hoje contra a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. Se o Vasco marcar um gol, a Betfair está pagando 5,0. O que significa isso? Se você casar R$ 10 e o Vasco marcar um gol, você ganha R$ 50, 5 vezes mais. Então, assim, muito legal, muito bacana, mais uma super promoção da Betfair. Repetindo, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vá lá na Betfair, faça a sua inscrição, utilize o link fixado aqui embaixo no primeiro comentário, que você vai estar ajudando o Vasco, vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Vasco, porque os assuntos estão pipocando. O Vasco que vai fazer algumas alterações para o jogo de hoje, o técnico Rafael Paiva, pelo menos de 2 a 3 alterações, 3 jogadores aí na equipe titular. Antes de falar sobre o provável Vasco, eu quero falar da situação envolvendo o Felipe Coutinho, tá? O Vasco não considera a lesão do Felipe Coutinho grave e tentará recuperar o Felipe Coutinho em menos de um mês. Então, assim, gente, é justo afirmar que o Felipe Coutinho veio de um mundo, né, lá na Arábia e tal, futebol muito abaixo. Eu lembro quando o Felipe Coutinho, só para a gente contextualizar um pouquinho aqui, voltou para o Vasco, todo mundo aqui sabia que o Coutinho iria precisar de um tempo a mais, né, na questão do ritmo de jogo, na questão do condicionamento físico também. Lá atrás, o Felipe, maestro, hoje diretor de futebol do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, mas também quando veio de lá, veio muito abaixo. Precisou de um tempão para voltar ali a ganhar ritmo de jogo, então é super normal. Ó, vou falar uma coisa aqui para os críticos. O Coutinho é um grande craque, um grande jogador. Ele vai se recuperar, ele vai brilhar com a camisa do Vasco. É um grande, vou afirmar mais uma vez, é um grande craque. O Vasco fez uma grande contratação, tá certo? Só esperar a cena dos próximos capítulos, tá bom? Sobre uma outra informação importante, a informação é do GE, né, que o Atlético Paranaense estaria negociando com os empresários, né, do Praxedes para poder exercer a contratação. O Vasco não vai dificultar essa negociação, não. O Vasco que corre, né, para tentar dispensar alguns jogadores do seu elenco para, enfim, para tentar diminuir, né, a folha do Vasco, né, folha de pagamentos do Vasco, que hoje vai de 17 a 20 milhões por mês, gente. É realmente muito dinheiro, é muita grana por mês que o Vasco desembolsa para pagar jogadores que, enfim, nem utilizados esses caras são. Tipo Esforza deve ser titular, desculpa, mas jogadores como Praxedes, como Zé Gabriel, como Serginho, Galdame, jogadores que não vêm sendo utilizados pelo técnico Rafael Paiva, não, e tem que falar a verdade aqui, não tem que ficar de historinha, não. Tá, realmente uma folha salarial muito alta, o Vasco precisa correr quanto tempo para tentar realmente diminuir, reduzir essas folhas e de repente fazer trocas. Ó, estou dispensando 3 e contratando um jogador que chega realmente para resolver. Sobre a questão do zagueiro, né, que o Vasco estaria aí no mercado buscando um zagueiro, é sim a prioridade do Vasco, tá? Ah, não, mas o Vasco busca também um atacante. Mas a prioridade do departamento de futebol do Vasco é a contratação de um zagueiro. Não é um atacante, não é volante, é um zagueiro. Hoje o Vasco corre contra o tempo para tentar finalizar a contratação de um zagueiro. Ponto. Não tem essa história, ah, não, mas aí o Vasco vai tentar também um atacante. Pode tentar, se for oportunidade de mercado, estiver dentro das condições do Vasco, tudo bem. Mas hoje o que o Vasco procura é um zagueiro, não tem meio termo, é um zagueiro, mais um zagueiro para tentar reforçar e corrigir de uma vez por todas esse sistema defensivo do Vasco é uma peneira, né? Falando a verdade, a defesa do Vasco é uma peneira. Hoje devemos ter uma novidade aí na equipe titular com a entrada do Rojas. Eu já vou entrar nesse assunto. Além do Esforza e do Payet, o Rojas também deve ganhar uma chance na equipe titular no lugar do Léo, tá? Vou trazer aqui o provável time do Vasco. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Rojas e Maicon na zaga, lateral esquerdo Lucas Piton, meio campo com 3 volantes. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Esforza. Tá? No ataque, Adson e Verrete, ou seja, vai encorpar aqui o meio campo com o Esforza e também o Payet. Olha, lembrando aqui você que isso aqui é um provável time do Vasco.
Não tem nada que, Eduardo, tô apurando aqui, algumas informações deram conta que o técnico Rafael Paiva deve fazer pelo menos 3 alterações da equipe para o jogo dessa noite contra a equipe do Atlético Goianiense, segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil. Então vamos ficar atento, vamos ficar ligado, porque esse time aqui, preenchendo o meio campo, gente, né, você vai dar mais liberdade. Você, pô, Eduardo, vai jogar com 3 volantes, com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, e como é que fica o ataque? Gente, nós temos 2 laterais, pontas. Você vai dar liberdade para o Paulo Henrique, que está jogando muito bem, para o Piton, que é líder em assistências, aí o Verratti fazendo muitos gols, né, de cabeça com a camisa do Vasco por conta das assistências do Lucas Piton, excelente lateral esquerdo. E o Paulo Henrique, mais uma vez, o Payet distribuindo o jogo, o Payet está jogando bem, e você tem o Sforza também, que é excelente, não erra passes, tem a bola parada também, que é um grande feito aí do Sforza, além da boa força física e boa marcação do Hugo Moura nesse meio campo. Você vai preencher ali o meio campo e proteger mais a zaga, já que a zaga é um setor que o Vasco, repetindo aqui, é um setor muito difícil, né? Muito fraco. A zaga do Vasco é muito fraca. Então, quando você joga ali na frente da zaga com 3 jogadores de proteção, você protege, vou repetir aqui, protege mais a zaga. Então você para ali, preenche o meio campo e joga com mais jogadores ali, povoando o meio campo, protegendo mais o sistema defensivo do Vasco. É o que deve acontecer no jogo dessa noite contra a equipe do Atlético Goianiense. O Adson, não preciso falar nada aqui, é um dos principais jogadores desse time do Vasco, está jogando muito, é um jogador de muita habilidade, está fazendo gols também com a camisa do Vasco, está ajudando o Verratti. Então, eu acho que esse Vasco, vou repetir aqui para vocês, Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, Payet, Adson e Verratti. Esse aqui, na minha opinião, é sim o melhor Vasco para o jogo dessa noite contra a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. Para finalizar, você que, pô, Eduardo, quero acompanhar o pré-jogo, jogo, pós-jogo, vem aqui para o canal, se inscreve aqui embaixo, porque hoje à noite, daqui a pouco eu vou saindo aqui de casa para São Januário, tá? Para a transmissão desse jogo, para a cobertura desse jogo, desculpa, hoje à noite, realmente, que é um jogo importante, de suma importância para o Vasco. Lembrando a você, em caso de classificação, o Vasco vai receber aí uma bolada de 4,5 milhões de reais. Então, além da classificação, tem esse fator a mais, né? Essa classificação milionária aí da Copa do Brasil. Então, fica atento aí, fica ligado no pré-jogo, repetindo aqui, no jogo e também no pós-jogo, porque hoje o bicho vai pegar em São Januário. Tá certo, minha gente? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho aqui. A bola rola às 21h45, horário de Brasília. Fica atento aí, fica ligado, porque se Deus quiser, hoje o Vasco vai conseguir passar para as quartas de finais da Copa do Brasil em São Januário. Se Deus quiser, depois de muitos anos aí o Vasco avançando na Copa do Brasil, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.